E o Yarlen, eu acho que ele pode ser visto como um divisor de águas. E o torcedor do Botafogo vai entender o que a gente fala. Ô, Pimentel, para quem acompanha os jogos no Newton Santos, como a gente vai às vezes a trabalho, ou quem vê mesmo pela televisão, tem uma faixa, ninguém nunca me disse que é isso, mas eu estou deduzindo. Tem uma faixa que diz lá, Botafogo, é alguma coisa assim, o clube que transformou o Brasil no país do futebol. A leitura que eu faço dessa frase é o seguinte: o Botafogo é o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira até hoje. E o Botafogo cedeu jogadores que foram revelados no clube, que foram criados no clube desde muito cedo. Nós dois trabalhamos por um bom tempo com o Gerson, Canhotinha de Ouro. E ele sempre contou muitas histórias para a gente de Niterói, como ele surgiu no Canto do Rio desde muito pequeno, e as histórias de jogadores que foram criados no Botafogo, surgiram para o futebol através do Botafogo. E o Botafogo cedeu muitos jogadores para a seleção brasileira. E há muito tempo a gente fala sobre isso. Como que o Botafogo vai voltar a ceder jogadores para a seleção brasileira? Há pouco tempo foi o goleiro, que hoje está no Lyon, foi o Adrielson. Mas o que o Botafogo precisa é fazer esses jogadores. O Botafogo fez grandes jogadores, jogadores que não só foram cedidos à seleção brasileira, mas jogadores que trouxeram título para a gente. Jairzinho, Gerson, Newton Santos, Garrincha, aí vou ficar até amanhã falando desses jogadores. Mas o Botafogo precisa voltar a revelar. E uma crítica que a gente tem já há muito tempo, Pimentel, é com a base do Botafogo. E aí, entenda, torcedor, a base do Botafogo é muito ruim. O trabalho na base do Botafogo já há algum tempo é muito ruim. Eu recentemente falei aqui que a SAF do Botafogo pegou para si, e aí é um trabalho gradual, vai acontecendo aos poucos. Primeiro a SAF entra, dá jeito no futebol profissional, vai dando jeito na estrutura, dá jeito na base, e a SAF pegou toda a base, pelo menos do Sub-13 para cima, que antes era do Cefat, uma parceria com o Cefat de Niterói. Abaixo do Sub-13 acho que continua ainda, mas isso vai dar retorno a longo prazo. O Yarlen, por exemplo, é um menino que não é 100% criado no Botafogo, ele chega no Botafogo para o Sub-20, Sub-17 já, vindo do Olaria, mas alguém olhou, viu e levou o moleque para a base. O Hendrick não é cria do Palmeiras. O Hendrick estava no São Paulo. O São Paulo deu mole lá com 11, 12 anos. O Palmeiras pegou. É lógico que é cria, foi criado depois disso dentro do Palmeiras. Então, o Botafogo precisa disso. O Botafogo precisa fortalecer a sua base. E por que eu acho que o Yarlen é o divisor de águas? Porque é claro que muitos outros jogadores passaram pela base do Botafogo e foram embora para a Europa, foram para outro país. Vitória. E alguns a gente pode citar aqui. Mas o Yarlen, para mim, e sem querer ser muito eufórico, o Yarlen, para mim, é o cara que vai fazer o Botafogo, primeiro, como eu digo sempre, ter retorno técnico, ele tem que dar retorno técnico ao Botafogo, mas para mim ele é o cara que vai fazer o Botafogo ter, depois de muito tempo, uma grande venda. E aí eu espero que o John Textor não pegue o Yarlen e leve para o Lyon. Simplesmente porque jogou bem aqui, eu vou pegar ele e vou colocar no Lyon para fazer negócio depois. Eu espero que ele tenha paciência, sabedoria para fazer negócio com o Yarlen. Porque eu vejo nesse garoto a possibilidade de o Botafogo fazer, depois dele dar retorno técnico ao clube, por mais que a gente saiba que não se tem muito tempo para ficar no Brasil, mas que ele dê um grande retorno financeiro ao Botafogo. Então, para mim, por isso que ele é um divisor de águas. Ele é diferente. Eu conheço o Yarlen desde a base, Pimentel também. A gente viu os jogos dele na base. E aí uma curiosidade que eu já falei aqui, vou repetir, antes daquele jogo com o Fluminense, foi no final de semana, eu estive no mesmo ambiente que ele, na quarta-feira, por aí. E aí, não estava nem conversando com ele, mas ouvi ele falando com quem... A gente estava na mesma roda, né? E ele falou o seguinte: porra, profissional é diferente. É uma pegada diferente mesmo. Tô tendo que me desgastar mais. É muito diferente do Sub-20. E aí você vê que o moleque numa quarta-feira fala isso, já entra no clássico no final de semana, depois faz gol
em Taça Rio, que para muita gente pode não valer nada, mas vale, o jogador vale muito, porque ali você vai ver quem não presta, no mínimo, faz gol na Taça Rio, subiu ele mais 3, subiram 3, só ele ficou. Está sendo relacionado para tudo quanto é jogo, está indo para Libertadores da América, está sendo testado, e esse moleque vai rodar. Vai rodar e vai dar um grande retorno financeiro para o Botafogo. E aí, por isso que eu acho, vai ter gente dizendo que eu estou comparando a Garrincha, a Jairzinho, a Nilton Santos, mas quem sabe esse garoto não vai voltar a colocar o Botafogo num cenário de revelar grandes craques que hoje vão para a Europa. Naquela época não ia para a Europa porque o futebol era aqui. Naquela época ninguém queria ir para a Europa, o futebol era aqui. Mas hoje você aparece aqui, a Europa vem, te leva por uma grande quantia financeira e a partir daí você continua levando o nome do seu time. Seleção brasileira, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e vai embora. Então eu acho que esse moleque ele vai dar esse retorno que o Botafogo há muito tempo não tem porque o trabalho é ruim. Mas começou a melhorar. Começaram a colocar a mão na base, é uma coisa que vai demorar ainda. E eu aposto que esse garoto pode ser o cara que vai virar essa chave do Botafogo, Pimentel.